A gente falou aqui mais cedo da entrevista exclusiva que o presidente Lula concedeu à TV Aratu, que é afiliada aqui do nosso SBT, lá na Bahia. E o presidente falou sobre o veto ao PL da dosimetria, aquele da redução das penas para os golpistas de 8 de janeiro. Você acha que se você tiver um cachorro louco preso e você soltar ele vai estar mais manso? No caso, o cachorro louco seriam aqueles que atacaram... Ele vai morder alguém. O que que nós temos? Esse cidadão tentou destruir a democracia brasileira. Esse cidadão, sabe, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia, esse cidadão tinha um plano para matar o Lula, para matar o Alckmin e para matar o Alexandre de Moraes. Deu tudo no inquérito da Polícia Federal. Então, esse cidadão, e não foi ninguém da oposição que denunciou. Foram os comparsas deles que delataram ele. Isso está nos documentos, está no telefone, isso está nas delações. Então, veja, você acaba de condenar, no dia seguinte alguém aprova uma lei para liberar os caras, para diminuir as penas. Se derrubarem o veto, acontece o quê, presidente? É problema do Congresso Nacional. Eu fiz a minha parte. O Congresso fez a dele, aprovou. Eu sei as condições que estão discutindo, sabe? Eu fiz o meu papel. Eu vetei, porque não concordo. Esse cidadão tem que ficar preso, então um belo dia pode ter uma anistia para ele. Olha aí, o presidente Lula fazendo uma referência ao Jair Bolsonaro e fazendo uma declaração importante, porque o nosso apresentador Pablo Reis, que aliás a gente vai conversar agora, ele fez a observação, e se, o questionamento, melhor dizendo, e se o Congresso vetar? Aí o presidente Lula, eu fiz a minha parte, eu lavo as minhas mãos, passou a bola para a quadra de lá. Aí é problema deles, né? Não há mais nada que ele possa fazer. Pablo Reis, vem para cá, o homem do momento, apresentador da TV Aratu, da Rádio Antena 1, que gravou essa entrevista com exclusividade com o presidente Lula mais cedo. Pablo, boa tarde. Muito obrigada, viu, pela sua presença, sua participação aqui no Central de Notícias. Quero ouvir de você. Como foi essa entrevista? Que outros trechos você destaca? O que mais te chamou a atenção? Boa tarde, Amanda. Boa tarde a todo mundo do Expresso da Notícia, todo o público do SBT News. Satisfação estar com vocês aqui. Pode me acionar sempre que vocês considerarem que a Bahia está oferecendo bom material para discussões políticas. E hoje tem sido um dia de muitas discussões políticas aqui no estado. Amanda, você está acompanhando bem. Amanhã, no encerramento do encontro de 46 anos, aniversário de 46 anos do PT, muita coisa ainda deve acontecer aqui, porque os olhares, principalmente da cúpula governista, estão voltados aqui para Salvador. Sobre o PL da dosimetria, como você estava mencionando, o presidente foi muito enfático em reafirmar aquela posição que ele tem de que, como ele acha, né, que golpistas não pode ter nenhuma transigência com golpistas. E em determinado momento ele até chegou a falar, Amanda, ele falou assim, olha, se for para ter anistia, que demore 10 ou 15 anos. Aí ele citou o exemplo de 64, quando a anistia começou a ser negociada praticamente 15 anos depois. Mas, pelo que o presidente fala, você foi feliz em afirmar, o presidente continua colocando a bola para quicar na mão dos congressistas. Ele disse, eu fiz a parte dele, do que ele acha o correto, e se derrubarem o veto, aí ele foi enfático. Ele disse, aí é problema do Congresso, como você acompanha muito bem, você noticia muito bem, essa queda de braço aí, executivo, legislativo, só tende a se acirrar ainda mais nesse ano de 2026. Muita coisa acontecendo aqui, viu, Amanda? Ô, Pablo, o que você salienta de eleição? O presidente Lula comentou alguma coisa, eu vi que o governador Jerônimo estava ali na mesa também, acompanhando vocês, da Bahia, ele também tem uma eleição difícil, porque tem um ACM Neto. O que você pode nos contar desse cenário eleitoral da Bahia e também o que o presidente Lula comentou? Você achou ele animado? Ele fez alguma confidência interessante, algum bastidor que você possa nos relatar? Fez algumas confidências aqui, você conhece bem, ele é muito animado, cara de energia, um homem que não aparenta ter 80 anos, e chegou aqui, nessa manhã, 9h45 mais ou menos, chegou acompanhado dos principais baianos que formam a base aliada ao governo federal e ao governo estadual. São eles, o governador Jerônimo, o senador Jacques Wagner,
ministro Rui Costa, o ministro da Casa Civil Rui Costa, e o senador Otto Alencar, do PSD. O senador Otto Alencar está no olho do furacão da articulação política aqui, porque perdeu, na base aliada, perdeu o senador Ângelo Coronel. O senador Ângelo Coronel estava reivindicando na chapa majoritária a vaga para a reeleição, mas a gente que está acompanhando aqui, Amanda, já sabia que o que foi convencionado de chamar chapa puro sangue, né, só com petistas, iria se confirmar. Ainda não foi sacramentado, havia uma expectativa de que o próprio presidente Lula anunciasse essa chapa no encerramento do encontro do PT amanhã, mas eu perguntei a eles aí fora da entrevista, eu perguntei ao governador e ao presidente se aconteceria isso, eles deixaram em aberto. Tudo porque, Amanda, as negociações continuam, tem um MDB, que atualmente é o partido que é, digamos, o dono na chapa, o dono da vaga do vice-governador Geraldo Júnior, e o MDB tem sido acuado, né, por outros partidos aliados. Por exemplo, o Avante já colocou que quer a vaga nessa chapa, outros partidos como o PP também. Então, está essa queda de braço para manter sólida ainda a base aliada que elegeu Jacques Wagner, depois elegeu Rui Costa e agora aí luta pela reeleição de Jerônimo Rodrigues. Eu percebi que, sobretudo, a imprensa nacional mencionou algumas vezes uma suposta mudança nessa chapa, em que o governador Jerônimo não encaminharia para a reeleição, assim como o governador Elmano do Ceará, mas lá conversando com eles, conversando com esses políticos que estão no núcleo principal de montagem da campanha, não percebi nada nesse sentido. Ao contrário, percebi, foi o presidente que fez questão do governador Jerônimo sentar à mesa durante a entrevista. Não estava previsto isso. O presidente, pouquíssimos minutos antes de a gente começar a gravar, ele falou: Jerônimo, sente aqui, eu quero que você sente aqui do lado de Pablo, provavelmente porque ele sabia da grande repercussão da entrevista e queria a imagem dele associada com a imagem do governador Jerônimo. Calando talvez os especuladores, calando as pessoas que estavam apostando que o governador não viria para a reeleição. E um outro ponto, tem um texto, né, Amanda, e tem um subtexto de tudo que o presidente faz, em vários momentos da entrevista, mesmo sem estar em quadro, ele mencionou o senador Otto Alencar, falou da lealdade, da fidelidade do senador Otto Alencar, a principal liderança do PSD aqui, o senador que está meio imprensado, Amanda, aqui localmente, pelo senador Ângelo Coronel, que migrou agora para a base de ACM Neto, e pela direção nacional, né, Gilberto Kassab, que anunciou candidatos próprios, os 3 pré-candidatos, também até a possibilidade de ACM Neto, foi mencionado isso, migrar para o PSD, e agora há pouco o senador Otto Alencar, no palanque, no anúncio lá das obras e dos projetos de saúde, ele confirmou, ratificou o apoio dele, pessoal, e do partido PSD ao presidente Lula, à reeleição do presidente Lula. Então, estamos tendo um início de ano muito mais agitado, a gente acabou de sair do recesso parlamentar, está tudo muito mais agitado aqui na Bahia, Amanda, do que a gente poderia supor. A gente costuma dizer que o ano só começa depois do Carnaval, mas o Carnaval não começou, só que na política a agitação parece bloquinho de rua, Amanda Klein. Porque normalmente na Bahia o PT tem como um reduto muito sólido, mas agora nessa competição acirrada com o ACM Neto, ele está, acho que à frente aí nas pesquisas, ele aparece à frente do Jerônimo, ou quase empatado, mas quer dizer, vai ser uma concorrência dura e o Lula naturalmente conta com esse palanque para a sua eleição nacional. Amanhã tem um aniversário do PT que será comemorado com a presença de Lula em Salvador, né? Rapidamente, para a gente terminar, Pablo, um último comentáriozinho seu. Essa questão do encontro para comemorar o aniversário do PT está trazendo para cá. Hoje o ministro Haddad está aqui em Salvador, José Dirceu vai continuar até sábado e deu importantes entrevistas aqui, me concedeu entrevista lá no Linha de Frente da Rádio Antena 1. Ou seja, essa cúpula, o encontro liderado pelo presidente do PT e pelo secretário nacional de comunicação, Éden Valadares, que é baiano e estava muito interessado em dar esse reforço, essa cúpula
tem comentado sobre a necessidade, hoje o próprio Lula, fora da gravação, ele falou, a necessidade de uma vantagem de votos para ele poder, tanto aqui quanto no Ceará, para ele poder ter frente para o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, porque os petistas sabem que vai ser difícil essa campanha nacionalmente. Do ponto de vista local, as pesquisas mais recentes apontam uma vantagem para o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente do União Brasil, Assemineto. Porém, o que se destaca, muitos entrevistados que eu converso, a força do número 13, a força de Lula, a força do PT. Na eleição passada, 4 anos atrás, quando nessa mesma época do ano, aliás, em março, as pesquisas apontavam a Assemineto com mais de 50% dos votos totais, não eram nem dos votos válidos. E Jerônimo tinha 3%. E nos últimos meses, isso se reverteu a ponto de quase Jerônimo ganhar no primeiro turno. Qual a mágica disso, Amanda? Os analistas colocam aqui que o número 13 e a figura de Lula são muito fortes, principalmente no interior do estado. Já se comenta a possibilidade de Assemineto ter uma vantagem aqui na capital. Mas a quantidade de votos dos 15 milhões de habitantes que a gente tem aqui é o interior que define, e todo mundo do PT aposta na força do 13 no interior. Ótima análise, Pablo Reis. Olha, você já está convidado para voltar, porque eu sei que você entende tudo de Bahia. A gente teve um quadro, uma aula aqui de eleição local com você. Muito obrigada, parabéns pela entrevista exclusiva aí com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para a TV Aratu, afiliada do SBT, e também para a Rádio Antena 1. Obrigada, querido. Até a próxima. Conte comigo, um prazer estar com você. Só um detalhe curioso dessa história é que desde ontem eu estava oficialmente de férias. Aí quando me comunicaram, olha, aquela entrevista que você está tanto buscando com o presidente, pode acontecer amanhã. Aí, Amanda, já tinha uma viagem internacional marcada, desmarquei, você sabe muito bem como são as coisas, eu não ia perder essa oportunidade de conversar de novo com o presidente. De forma alguma. O dever chama, espero que você tenha remarcado para logo, tipo amanhã, essas férias. Logo. Boas férias, bom descanso, merecido para você. Pablo, volte sempre por aqui. Até a próxima.